Que a Xalaim do nosso Pai Altíssimo seja com todos os irmãos, junto com o ósculo de pureza, que assim seja. Meus queridos irmãos, a idolatria é um pecado que dominou toda a humanidade. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 14, diz: Meus irmãos, fugi da idolatria. No livro de Ixaiarro, que o povo chama de Isaías, no capítulo 42, versículo 8, diz: Eu sou o Iarro. A minha adoração não darei a outrem, e nem o meu louvor, a minha honra às imagens de escultura. Então, meus irmãos, o sistema religioso romano, principalmente, ele está aí com milhares e milhares de imagens de escultura, de gesso, espalhados por cidades, por templos, na casa dos seus congregados. E eles alegam que não estão na idolatria, porque eles não adoram aquelas imagens. Eles apenas veneram e usam aquelas imagens como um exemplo, para servir de exemplo. Mas lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3, e em Deuteronômio, capítulo 4, versículos 16 a 20, as Escrituras condenam fazer qualquer tipo de imagem e também adorar. Então não é pecado só adorar a imagem. Fazer qualquer tipo de imagem também é pecado, idolatria. Êxodo, capítulo 20, versículo 3, diz: Não farás para ti nenhuma imagem de escultura, de gesso, pedra, madeira, palha, etc., e nem semelhança alguma, desenhos, figuras, pinturas, do que há lá em cima nas alturas, do sol, da lua, das estrelas, ou aqui embaixo na terra, de homens, mulheres, crianças, animais, ou embaixo nas águas, peixes, seres aquáticos, etc., e neles darás culto. Deuteronômio capítulos 4, versículos 16 a 20 diz: Para que não vos corrompais e façais alguma imagem ou semelhança de homem ou de mulher, ou de qualquer animal que anda sobre a terra, que voa pelos ares ou que rasteja. Então, meus irmãos, não é pecado só adorar ou venerar qualquer imagem. Também é pecado fazer qualquer tipo de imagem. Fazer qualquer tipo de imagem também é pecado, é idolatria. Então, fotografias de pessoas vivas ou mortas, selfies, essas fotos que o povo anda colocando aí nos perfis de redes sociais, WhatsApp, isso tudo é idolatria. Fotografias só se tira para documentos, e mesmo assim porque este sistema maligno, satânico nos obriga. Porque para ter um documento você tem que tirar uma foto. Mas é idolatria, fotografias de pessoas vivas, pessoas mortas, ursinhos de pelúcia, bichinhos de pelúcia, bichos de gesso, madeira, cavalinhos, elefante de gesso, de palha, de madeira, quadro nas paredes, pintados de cavalos, de qualquer tipo de animal, de rosas, de plantas. É idolatria.
bonecas, bonecos, qualquer tipo, desenhos, porta-retratos que o povo usa para pôr nas estantes, quadros com fotos das pessoas nas paredes, bichos de pelúcia, ursinhos de pelúcia. Isto tudo é idolatria. As escrituras condenam tanto fazer a imagem como venerar ou cultuar as imagens. Então, o povo está mergulhado na idolatria. Você veja que o sistema religioso, ele ensina que o Messias é o próprio Pai encarnado. Eu vou falar na linguagem deles, para vocês entenderem. Eles falam que o JC, que eles chamam Messias de JC, Jesus Cristo, né, é o próprio Deus. Eu vou falar na linguagem deles, mas nós sabemos que esses nomes são nomes pagãos, nomes de idolatria, não são esses os verdadeiros nomes. Mas enfim, é por isso que eles falam que Maria é a mãe de Deus. Eles afirmam que Maria é a mãe de Deus. Por que que eles falam que Maria é a mãe de Deus? Porque eles afirmam que o Messias é o próprio Pai encarnado. Mas como que pode isso, meus irmãos? Se lá no madeiro, o Messias clamou e pediu ao Pai perdão por aqueles homens que estavam executando ele ali no madeiro. Ele falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se o Messias, ele clamava, ele suplicava, ele fazia súplicas ao Pai, como que ele pode ser o próprio Pai? Está lá no livro de João, capítulo 17, que o Machia, o Messias, ele clamava, ele suplicava ao Pai. Se lá em frente ao túmulo, em frente ao túmulo de Lázaro, ele levantou os olhos para as alturas e clamou ao Pai, dizendo: Pai, te agradeço porque me ouvistes. Está lá no livro de João, capítulo 11, versículo 41. Lá no madeiro, ele exclamou: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 46. Então, como que o Pai, como que o Machia, ele é o próprio Pai encarnado? Então ele estava mentindo para o povo. Não tinha pai nenhum lá nas alturas. O pai era ele mesmo. Lá no livro de Matitiarro, que o povo chama de Mateus, no capítulo 3, versículo 17, quando ele foi imergido nas águas, veio uma voz do Chamaim, né, lá das alturas, que disse: Este é o meu filho amado em que me comprazo. Lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 13, o pai disse para ele, para o filho, né, para o Messias: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos teus pés. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 13. Então, como que o Machia, o ungido, o Messias, como que ele é o próprio Pai encarnado? Explica para mim. E Yahushua, ele clamou de joelhos lá no Getsêmane. Ele falou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Então, como que o Machia, o ungido, é o próprio Pai encarnado? Lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16, diz: Porque Yahu amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito. Lá no livro de Hebreus, capítulo 2, versículos 11 a 12, diz que o Machia, o ungido, ele é o nosso irmão.
E ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Então, como que ele é o próprio Pai encarnado? Aí o que acontece? Muitos irmãos descobrem os nomes sublimes e verdadeiros, Yahweh e Yahushua, e abandonam os nomes de idolatria, né? Deus, Senhor, Jesus Cristo, etc. Mas aí o que eles fazem? Eles vêm e traz a capa babilônica de Roma, ensinando que Yahushua é o próprio Pai encarnado. Isto é idolatria. Isso é catolicismo romano disfarçado. Eu mostro para vocês, dentro das escrituras, que o Machia, o Messias, o ungido, não pode ser adorado. Lá no livro de Matitiarro, que o povo chama de Mateus, capítulo 4, versículo 10. É o livro de Lucas, capítulo 4, versículo 8. O próprio Machia, o ungido, ele disse: só ao Pai adorarás e só a ele servirás. Ele disse isso para o tentador. O próprio Machia, ungido, falou para o tentador que é para adorar só ao Pai. Então, quem somos nós para dizer o contrário? Quem somos nós para discutir? Porque ele, o Machia, o ungido, ele também adora o Pai. Está lá no livro de João, capítulo 4, versículos 21 a 22. Está escrito lá, ele disse para aquela mulher samaritana: vós não sabeis a quem adorais, nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos Yahudi, ou seja, judeus. Então, Machia ungido, ele também adora o Pai. Trindade, a Trindade romana também é outra idolatria. Eles falam que o Altíssimo é trino. Isso é idolatria. Deuteronômios, capítulo 6, versículo 4, Marcos, capítulo 12, versículo 29, diz: o Altíssimo é um. Ele não é três, ele é um. Então, quem é o Ruach HaKodesh, o Espírito puro do Pai? Não, ele é a própria manifestação da presença do Pai e não uma pessoa separada ou distinta. Lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 47, quando Maria estava ali agradecendo ao Altíssimo, ela disse: o meu espírito se alegra no Criador. Por que que Maria disse o meu espírito? Então, o espírito de Maria é uma pessoa separada dela, distinta? Não. Quem é o espírito de Maria? Era ela mesma. Quando ela disse o meu espírito se alegra no Criador, ela estava dizendo que era ela que estava se alegrando. O espírito dela era ela mesma. É a mesma coisa. O espírito puro do Altíssimo é ele próprio, é a própria manifestação dele e não uma pessoa separada, distinta, como afirma o dogma da Trindade romana. Quando João, que o nome verdadeiro em hebraico é Yahu-Hanan, quando ele teve a visão lá das alturas, ele viu o Altíssimo sentado no seu trono e o Cordeiro à sua direita. Então ele viu dois tronos, ele não viu três e nenhum, ele viu dois. Então essa trindade romana também é idolatria. Essas festas pagãs, isso é idolatria. Natal, 25 de dezembro, isso é a festa da Saturnália lá do Império Romano, que os romanos comemoravam nesse dia 25 de dezembro o Deus Sol Invictus, nascimento do Deus Sol Invictus, árvore de Natal, é uma celebração lá de Tammuz.
Papai Noel, isso é São Nicolau, um santo pagão. Ano Novo é a festa do deus Jano do Império Romano, que foi mudado pelo imperador Júlio César. No calendário hebraico, que é o verdadeiro, o Ano Novo começa no mês de Nisan ou Abib, que no nosso calendário corresponde mais ou menos entre março e abril. Então, este Ano Novo de 31 de dezembro para 1º de janeiro, isto é idolatria, abominação, é a festa do deus Jano do Império Romano. Essa Páscoa aí com ovos de Páscoa, coelhinho, ovos de chocolate, isto é idolatria, isto é a festa da deusa Ostara da primavera, que tinha uma mulher lá que no Império Romano, uma deusa que segurava nas mãos um ovo e tinha nos pés dela um coelho, onde já se viu coelho botar ovo. Isso é idolatria. Coelho era um animal imundo. Eles falando que isso aí representa o Messias. Isso é idolatria. O Filho do Altíssimo, ele é representado pelo Cordeiro e não por um coelho. Isso é idolatria. Semana Santa, Quaresma, finados, celebração dos mortos, tudo idolatria. Festas de aniversários, tem idolatria, mistura de idolatria com magia. Apaga as luzes, acende vela, isso é magia. Vem lá do Império Romano, que os romanos faziam bolos em honra à deusa Artemis. E eles colocavam aquelas velas que simbolizava que a fumaça das velas eram os pedidos que subiam aos deuses. Então, festa de aniversário é idolatria, magia misturada com idolatria. Aí fica lá todo mundo cantando de frente para uma pessoa, idolatrando uma pessoa. Então isso tudo é idolatria. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 21 a 22, diz: Não podeis beber o cálice do Altíssimo e o cálice dos demônios. Não podeis sentar na mesa do Altíssimo e na mesa dos demônios. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9, diz para nós não fazermos conforme os costumes dos pagãos. Então, isso é idolatria. Shows mundanos, gospel, são tudo idolatria. O povo fala mesmo na cara dura que eles são fãs, que os cantores são os ídolos deles. Isso é idolatria. E no mundo gospel não está diferente, porque faz esses shows gospel. O povo que se diz evangélico, que se diz crente, vai tudo lá adorar aqueles cantores, aquelas cantoras cheias de vaidade, que ficam cobrando fortunas para cantar, acumulando riquezas. Se dizem servos do Altíssimo, mas fica cobrando fortunas para cantar, acumulando riqueza. A palavra não diz que de graça recebeste, de graça dai. Qual que é a diferença de um ímpio que vai num show mundano para um crente que vai num show gospel? É tudo idolatria. Esse gospel é idolatria pura. Aí o povo idolatra esses pastores que se dizem pastores, porque pastor é só um, só Yahushua Hamashia é o único pastor. Aí esses homens se auto-intitula pastores e a multidão andando atrás deles, pedindo para eles pôr a mão na cabeça deles para abençoar eles. Muitos deles estão até em adultério, no segundo, terceiro casamento, e pondo a mão na cabeça de vocês, e vocês estão pensando que estão abençoando, estão amaldiçoando, porque muitos deles já estão no segundo, terceiro casamento. E as escrituras dizem, Lucas 16:18, qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra adultera, e quem casa com a repudiada pelo marido adultera também.
E aí vocês pensam que estão pondo a mão na cabeça de vocês para abençoar e tá amaldiçoando. Então isso tudo é idolatria. Abandone a idolatria. 1 Coríntios 10:14, fugir da idolatria. A parte dos idólatras é do lago de fogo e enxofre. E a humanidade, a população mundial toda está mergulhada na idolatria. Então fuja da idolatria. Abandone a idolatria. Louvado seja o nosso Pai Altíssimo, puro, limpo e perfeito, que fez o firmamento, a terra e as fontes das águas, que tudo criou e tudo formou. Só Ele deve ser adorado. Nós devemos adorar só a Ele. Louvado seja o nosso Pai Altíssimo. E é isto, meus irmãos. É só até aqui que eu tenho para falar com vocês hoje. Que o nosso Pai Altíssimo, que criou todas as coisas, dê a sua benção para todos nós. E que assim seja, e que assim seja.